Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de TCC. E nessa aula nós vamos conversar sobre as normas da ABNT, formatação, referências e citações. Pessoal, muito importante essa aula, prestem bastante atenção, depois voltem aos slides com bastante atenção, bastante carinho, porque os slides estão bem explicadinho, tudo que vocês precisam entender para saber referenciar e citar de forma correta o seu trabalho, tá? Então vamos lá, o objetivo de aprendizagem da nossa aula. Compreender as regras básicas de citação e referência segundo a ABNT e aplicar essas regras no próprio artigo. Então, aqui nós vamos entender a regra e entender como aplicar essa regra no artigo que vocês vão produzir. Para que vocês entendam, gente, o que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é sua principal função, tá? Então, a ABNT é quem elabora todas essas regras, quem cria todas essas regras para que os trabalhos tenham uma padronização. Imagina se a gente vai ler um artigo que está de um jeito, um outro artigo está completamente diferente, a gente fica perdido, né? A gente não sabe qual formato seguir, qual forma fazer. A ABNT serve para isso. Ela estrutura as funções e as normativas. Não existe só as normativas da ABNT, tá? Existem outras. Caso vocês leiam algum trabalho que esteja um pouco diferente, pode ser por conta disso. O trabalho segue outra normativa. Mas nós, no trabalho de TCC, vamos utilizar a ABNT, tá bom? E importante, no material da disciplina, vocês vão ter disponibilizado uma cartilha que explica certinho todas essas normas de referência e citação que eu vou trazer na aula. Leiam lá também. Caso tenham dúvidas, fale com o mediador. Beleza? Vamos lá, então. Temos essas normativas da ABNT de referências, citações, estrutura, resumo, numeração progressiva de seções, livros e documentos impressos, como referenciá-los. Nós vamos conversar hoje sobre referências bibliográficas, citações no texto e como referenciar livros e documentos impressos. As outras três normativas, a professora Suelen trouxe nas aulas de como elaborar o artigo de TCC. Elas estão dentro da aula, beleza? Então vamos lá. Explicando a tabela aqui para vocês, gente. Normas referentes a citações no texto. As citações são trechos de outros autores usados para fundamentar seu texto. Essas citações, elas podem ser direta e curta, que é a transição literal em até 3 linhas. Então, eu estou trazendo literalmente o que está escrito no livro ou no artigo que eu estou usando de apoio. Como que eu faço essa referência? Que nem aqui no slide. Aspas, a atividade física melhora a qualidade de vida. Fecha aspas, abro parênteses, o nome do meu autor, ano e a página em que eu tirei esse trecho. Beleza? Citação direta longa, quando ela tem mais de 3 linhas e você vai citar ela inteira. Lembra que lá na primeira aula eu falei que você pode trazer trechos utilizados, citados de forma igualzinha ao livro? Isso é a citação direta longa, tá? Você pode trazer? Posso, mas eu não posso fazer o meu trabalho inteiro citado de forma direta longa, porque senão eu estou plagiando, tá? Tem que tomar cuidado na diferenciação entre o que é citar, como citar, para não plagiar. Eu posso trazer uma citação direta? Posso? É um trecho muito importante para pesquisa, para o meu estudo, que o autor colocou muito bem, eu quero trazer a fonte original, trago numa citação direta sem problemas nenhum. Essa citação direta, ela vai ter um recuo de 4 centímetros, tá? Então, aqui temos o nosso texto, você tem um espaçamento de parágrafo. A hora que você for fazer a citação direta longa, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ela é recuada, então ela é 4 centímetros para frente, tá? A letra do tamanho da fonte, então Arial 12, aqui não entra aspas, tá? Porque a estrutura dela no corpo do texto já indica que é uma citação direta. Então, você não precisa trazer as aspas, porque a estrutura que essa citação é obrigatória já deixa entender que aquele trecho você está trazendo de um outro autor, tá? Fonte recuada, então o recuo, 4 centímetros,
a mesma fonte do artigo, o espaço ele fica menorzinho um pouquinho, e daí o espaçamento da letra é diferente, tá? Você usa 1,5 no texto, aqui você usa 1, nessa citação direta. E lá no final, nome do autor, ano e a página que você tirou o trecho. Citação indireta é quando você vai parafrasear algum autor. O que é isso? É quando você utiliza com as suas palavras o que o autor escreveu. Então, você pegou lá o seu artigo, o seu livro base, você leu, beleza. Segundo fulano de tal, o autor e o ano, e traz o trecho que você elaborou com as suas palavras. Caso você não queira referenciar dessa forma, você traz o trecho que o autor, que você elaborou conforme o que você leu, entre parênteses, nome do autor, vírgula e ano. Beleza? Voltando nos slides, então, citação da citação. É quando eu vou citar um artigo que cita outra pessoa. A gente usa a palavra Apud. Aqui, por exemplo, Silva Apud Oliveira. O Silva está citando um trabalho do Oliveira que foi publicado em 2021, na página 88. Dica, pessoal, é sempre interessante não usar citação da citação, tá? Busque a fonte original. Você chegou lá no seu artigo, você viu Silva Apud Oliveira. Ele vai ter que trazer o Oliveira. Não trouxe? Vai lá no artigo do Silva. Procura na referência quem que é o Oliveira. Então, você está lendo o artigo do Silva, procura na referência quem que é o Oliveira e você traz a referência do Oliveira. É mais interessante, tá? Porque aí você está parafraseando o autor original. Porque senão você vai parafrasear o que outro autor já parafraseou. Não é muito legal, tá bom? Lembra que eu falei do modelinho de citação direta? Então é assim, vocês têm o espaçamento da página, que começa o parágrafo no 2, tem lá a numeração no Word, a citação direta ela vai começar no 4. Letra do mesmo tamanho, o intervalo, o espaço entre as letras, que a gente chama de espaçamento, no corpo do texto é 1,5, na citação direta longa ela é 1, e traz a referência ao final da citação entre parênteses. Beleza? Importante, gente, se no texto a fonte é igual, se o texto é com letra 12, a citação vai ser com letra 12. Muda o espaçamento e a referência, ela é listada na citação direta e também na lista de referências, tá? Então isso é muito importante, a gente não tem só a citação dentro do corpo do texto. Tudo que for citado dentro do corpo do texto, ele tem que estar referenciado ao final do texto. A gente vai chegar lá. Só para trazer um destaquezinho para vocês, a ampulhetinha, que é onde marca o espaçamento. Então, vocês vão movimentar esse íconezinho para que vocês consigam direcionar o espaçamento. A régua tem a numeração, é só movimentar o ícone que vocês conseguem ficar no espaçamento adequado. Exemplo aqui, então, de citação indireta, tá? Lembra que eu falei, vocês podem começar com segundo Costa et al. E trazer a frase. De forma semelhante, Silvio Barreto, eu trouxe no início da frase também, ou eu trago no final da minha frase ou do meu parágrafo. E aqui um outro exemplo só ao final do parágrafo, tá? Então, vamos lá. Referências. Temos diversas fontes que nós utilizamos. Nós utilizamos artigos científicos, livros. Eu posso utilizar um trabalho de conclusão de curso que está publicado num editorial de TCCs de uma outra faculdade, tá? Então, você pode utilizar tudo isso, só que cada forma que você utiliza, cada meio que você utiliza, você tem um jeito específico de citar, tá? Então, a forma como você cita um artigo científico é diferente da forma como você cita um livro, tá bom? Aqui na tabela tá explicando para vocês como que fica. Então, sempre começa com o sobrenome do autor. Isso é indiferente em artigo ou em livro. Sempre sobrenome do autor, o nome do mesmo, título. No livro, o destaque vem no título do livro. Quando a gente fala de artigo, o destaque vem no nome da revista. Calma. Tá tudo isso bem detalhadinho no slide, vocês podem voltar quantas vezes vocês precisarem.
Os slides estarão disponibilizados para vocês no ambiente, tá? Então, você pode olhar, pode voltar, você pode grifar para ficar mais fácil para você, tá? Atentem-se com calma. E vocês têm a cartilinha de normativa que vai ser disponibilizada também, tá bom? Então, voltando aqui. Sites, eu posso utilizar sites? Pode utilizar sites. Quais sites? Sites confiáveis, gente. Vamos colocar, por exemplo, site do Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Aqui tem o site da Organização Mundial de Saúde. Esses sites. Eu posso usar o blog do fulano? Não pode usar blog. Eu posso... joga no Google o tema que eu quero, o primeiro site que aparece. Não, você não pode. É uma reportagem? Você pode usar reportagem. Você pode citar reportagens. Tem a forma correta de citar também. Site aleatório que apareceu, eu cliquei lá e eu achei interessante. Gente, é um trabalho científico. Você tem que ter uma referência científica. O site aleatório que apareceu na sua busca, ele não entra. Lembrando, para utilizar sites tem que ser de referências confiáveis, beleza? Então vamos lá. Dicas para as referências quando a gente vai colocar ela lá no final do trabalho. Sempre em ordem alfabética, espaçamento simples, separadas por uma linha. Então você tem uma referência, você vai dar um enter, você vai trazer a outra referência. Você não traz elas todas juntas. Alinhamento sempre à esquerda e fonte igual à normativa do texto. No caso do exemplo, Arial 12. Aqui, gente, eu trouxe para vocês entenderem diferenciações quando nós temos um autor, 2 autores, até 3 autores ou mais de 3 autores no momento de fazer referência. O que muda? Até 1, 2 ou 3 autores, eu coloco o nome de todos eles. Então, João da Silva Martins, Carolina da Costa Santos e Antônio Pereira, entre os 3. Eu tenho mais do que 4 autores, eu vou mudar a forma de citar, tá? A partir do momento em que eu tenho mais do que 3 autores, eu utilizo a palavra et al. Eu coloco o nome do primeiro autor, et al, e trago o restante. Outro ponto muito importante. O pronome dos autores podem ser apresentados de forma abreviada. Aqui temos o exemplo, Tinhorão José Ramos. Eu posso apresentar como Tinhorão JR. Não tem problema. Segundo autor, sobrenome, primeira letra do primeiro nome, primeira letra do segundo nome, a primeira letra inicial de todos os nomes. Pode abreviar, não tem problema. Ponto de atenção. Se você abrevia uma referência da lista, todas têm que seguir o mesmo formato. Então, se a primeira, os nomes estão abreviados, na segunda também, tá? Pode abreviar? Pode. Cuidado para manter a padronização. Recomendação, tente não abreviar, tá? A abreviação de nomes ou sobrenomes compostos, ela é complexa, é difícil. Então, nomes e sobrenomes como da Silva, o da não pode ser ignorado, por exemplo, tá? Então, cuidado se for abreviar. Busque certinho como deve ser feita a abreviação. Que eu dei o exemplo, tinha um JR, tá? Quando nós temos mais do que um autor, os nomes são separados por ponto e vírgula. Então, sobrenome do autor, nome do autor, ponto e vírgula. Sobrenome do segundo autor, nome do segundo autor, ponto e vírgula, e assim por diante, ok? Quando houver mais de 3 autores, convém indicar todos. Porém, é permitido indicar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Quando que é mais recomendado usar o et al? Quando nós temos uma lista muito grande de autores, quando são livros de colaborações, por exemplo. Livros de colaborações, geralmente, cada capítulo é escrito por 1, 2 ou 3 autores. Então, um livro colaborativo com 10 capítulos, eu vou ter, em média, 30 autores. Imagina o tamanho que essa referência não fica. Então, aí é indicado, tá? Ou é um livro muito grande, muito extenso, de muito conteúdo, por mais que ele não seja um livro colaborativo, mas tem aí 10 autores que escreveram por causa da quantidade de capítulos e informações, aí tudo bem.
Até 5, por mais que a partir de 3 possa usar o et al, é recomendado citar todos, tá? Sempre uma questão de senso, do tamanho que vai ficar aquela referência. Imagina quão difícil é, a hora que você for ler a lista de referências de algum determinado livro ou artigo, e você tem lá uma referência de 5, 6, 7 linhas. Fica difícil para você ler, para você retirar as informações que você precisa. Então é nesse sentido, beleza? Seguindo, então, modelos de referências para e-book e livro online. Gente, tem diferença do que é um e-book e do que é um livro online. Vem descrito, tá? Tanto no e-book quanto no livro online, sempre está descrito o que ele é. Lá na capa, na edição, tem a ficha catalográfica do livro que está especificado se ele é um e-book, se é um livro online ou digital. E-book. Mesma forma com a nomenclatura, tá vendo que aqui eu trouxe o exemplo abreviado para vocês. Sobrenome, letra do nome, ponto e vírgula. Se a pessoa tem mais do que um nome, primeira inicial dos nomes que a pessoa tiver. Título do livro, ao final da referência, vem como e-book. Quando o livro é online, segue a ordem de citação. Ao final do trecho em que você coloca edição, local, ano de publicação, disponível em, você vai copiar lá na sua barra de busca o título, o trecho em que está disponibilizado esse material no meio eletrônico. Lá o www, você copia aquilo disponível em, coloca onde seria esse disponível em e volta para quando você acessou. Por que é importante a data de acesso? Exatamente para você entender a forma de construção do trabalho, tá? Então imagina como que não fica estranho se você deixa para fazer o trabalho de última hora e a sua data de acesso são todas no mesmo dia. Como que você vai conseguir ler todas essas referências, sintetizar elas, pegar as informações dela e trazer para o seu texto? Vamos supor, você pegou um artigo para ler. Você tem 35 referências nesse artigo. Você acha que alguém consegue ler 35 referências, sintetizar e escrever tudo em um dia só? Não é possível. Então isso também mede um parâmetro de qualidade, tá? Se você deixa e colocar, que acessou tudo no mesmo dia, a pessoa que talvez vá avaliar o seu trabalho fala, mas como assim ela acessou tudo no mesmo dia? É um pouco difícil, né? Então é uma forma de controle de qualidade, tá? Coloca a data que você acessou. Deixei aqui o destaque para vocês entenderem, deixei um modelo de exemplo com a citação, então tem aqui lá a página http, é isso que vocês vão trazer. Modelos de referências de partes de livro. Lembra que eu falei? Um livro de uma organização que tem 10 capítulos, mas eu só preciso do capítulo 3. Você vai citar a parte do livro em específico. Você não precisa citar o livro inteiro. Parte de livro em meio eletrônico, da mesma forma. Você cita a parte específica e traz o link de acesso para esse artigo. Trouxe um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. O livro Desempenho Humano, Vertente do Exercício Físico e Esporte. É um livro com 16 capítulos. Cada capítulo fala de alguma temática mais específica. Vou dar um exemplo. Precisei utilizar apenas o capítulo 6. No capítulo 6, nós temos os nomes dos autores. A minha referência cita o livro de forma geral e os nomes dos autores dos capítulos. Ok? TCC, dissertação, tese de mestrado e doutorado também podem ser citados. Modelinho certinho, você coloca o que é. Se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você especifica que tipo de trabalho você está utilizando para a sua referência. Modelos de referências de manuais e guias. Ah, mas eu vou usar manual e guia? Temos manuais e guias dentro da nossa área. Por exemplo, guias do Ministério da Saúde, o Guia Brasileiro o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele é um guia, ele pode ser usado e a citação dele
tem uma normativa específica também, ok? Artigos é diferente de livro? É. Principal mudança. No livro, o que vem em destaque é o nome do livro, o título do livro. Artigo, o que vem em destaque é o nome da revista. Então, nós temos autor do artigo, título do periódico, que é o nome da revista, local de publicação, então tem todo especificado. Tem que atentar a essas mudanças de o que vem em destaque, quando é livro, quando é um suplemento, quando é um guia, quando é um artigo, ok? Modelo com até 3 autores, segue o nome de todos eles. O et al. Não muda a regra, tá? Mais de 3 autores é um artigo com muitos autores, convém usar o et al., convém colocar o nome de todo mundo. Mais que 3 eu posso usar. Qual é o tamanho? Quantas pessoas colaboraram com esse artigo? Continua a regra do mais de 3. Beleza? Seguindo, vale ressaltar que a indicação do tomo, parte, volume e número do fascículo sempre vai vir abreviado, tá? Parte, PT, volume, V, número, N, página, P. Então, você tem a forma de trazer isso, você tem o local que é obrigatório você trazer isso e você vai trazer isso de forma abreviada. Quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados. A mesma coisa do livro, gente, aqui é só para reforçar, tá? Tem 3, indica todos. Tem 2, indica todos. A partir de 3, você pode usar o et al. Modelos de referências de artigos, quando o artigo é em português, quando o artigo é em inglês, você não traduz. Você está usando um artigo que é em inglês, você traz o título do artigo em inglês, o nome da revista em inglês, você não vai traduzir para o português. Artigo publicado em meio eletrônico, a mesma coisa, como livro, disponível em site em que foi identificado esse artigo e a data de acesso. Quando é em inglês, mantém em inglês, disponível em traduza, coloque em inglês e traga em inglês. É uma referência estrangeira ou em qualquer outra língua. Para os artigos consultados em meio eletrônico, sempre acrescentar o endereço eletrônico. Artigo, livro, revista, suplemento, sempre tem que trazer onde foi identificado. Mês e ano de publicação em outra língua, segue a normativa de escrita da língua de publicação. DOI, modelos de artigos com DOI. O que é o DOI? É o identificador digital do artigo. Você traz ele na sua referência, depois da data de publicação e antes do disponível em. Vou trazer um exemplo aqui. Artigo da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, o DOI do artigo está disponibilizado. Ele vai estar disponibilizado sempre embaixo do texto, junto com os nomes dos autores, nos cantos esquerdos, na lateral esquerda do artigo, ou na borda embaixo superior. Toda a revista traz, no final da página, um resumo do título do artigo, publicação e tudo mais. Pode ser que o DOI esteja ali também, ok? Lista de referências ao final do texto total. Então, eu fiz o meu trabalho, eu tenho as referências citadas no meu trabalho, essa lista de referências também deve aparecer ao final do texto. Como que essa lista de referências vai aparecer? Sempre em ordem alfabética, tá? Esse modelo aqui é o modelo do artigo que está disponibilizado para vocês. Então, essa é a lista de referências que está naquele artigo. Nome de revista, nome de livro, você vai marcar, destacar o que for conforme cada um, tá? Em ordem alfabética, letra do mesmo tamanho da do corpo do texto. Como organizar essa lista de referências? Sempre em ordem alfabética. Lembra o espaçamento que eu falei, uma linhazinha? Um enter, é sempre justificado, tá? E a letra conforme a normativa do artigo. Geralmente é Arial ou Times, o do modelo de vocês é Arial. Só para demonstrar ali o símbolozinho do justificado, aquele quadradinho, que todas as linhas são do mesmo tamanho, ok? Erros comuns quando a gente vai referenciar, quando a gente está terminando o nosso trabalho. Citei João Paulo num
num parágrafo e eu não trouxe ele para a lista de referências, ou eu trouxe para a lista de referências e ele não está citado no parágrafo. Então tem que se atentar a isso. Sempre façam um pente fino, gente. Sugestão, vocês podem fazer um pente fino anotando. Chega lá, terminei o meu texto, vou passando a limpo. Olhei, primeiro parágrafo, citei tal e tal pessoa. Segundo, tal e tal. Terceiro, tal, tal e tal. Fechou o seu artigo completo, conferiu tudo, quantas referências tem, todas elas estão no final. Sempre importante se atentar a isso, tá? Encerramento e checklist. Então, sempre se pergunte, citei todas as referências que eu usei? Não pode sobrar nem no texto, nem na lista, ou faltar no texto e na lista. Usei o modelo da instituição? Tá tudo certo? Perfeito. Seu trabalho está concluído. Na próxima aula, vamos conversar sobre como elaborar o PowerPoint, que é obrigatório, e como gravar o vídeo, tá? Lembra, vocês vão elaborar o PowerPoint e vocês vão gravar o vídeo da apresentação de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, até a próxima aula.